por onde levar o título de servidão, de servir a Cristo, porque eu faço por Ele, não é por mim. Eu tento, porque tentar realmente, é uma tentativa todos os dias, é buscar isso todos os dias. Então, nós tentamos melhorar e buscar a santidade em Cristo Jesus todos os dias. Porque, volto a falar, foram faladas muitas coisas sobre santidade, mas nós só conseguimos essa santidade quando nós fazemos por Ele, para Ele, por Ele. Porque é Ele que nos leva a ter essa santidade. É buscando a Cristo Jesus verdadeiramente que nós vamos ter essa santidade. É lembrando que tudo que Ele fez por mim e por você na cruz foi por amor a mim e você. E porque Ele obedeceu o Pai dele. Porque Ele falou assim: papai, que seja feita a tua vontade, mas se for possível, me afasta desse cálice. Porque muitas das vezes ali Ele estava como homem. Ele estava sofrendo, mas na carne. Ele não estava como Deus. Ele era um homem ali naquela hora. Então, naquela hora, Ele teve medo e temor. Naquela hora, Ele falou para o Senhor: Senhor, afasta de mim se for possível. Mas Ele também, o próprio Jesus, Ele lembrou que não era por Ele. Não era para Ele, era por Ele. E tudo era para o Pai dele. Mesmo Ele sendo Deus, Ele mesmo reconheceu isso. Porque Ele pediu mais, sabe, derramava lágrimas, sangrava, e Ele pedia para o Pai dele. Mas Ele aceitou ser por Ele. Então o Senhor, Ele se santificou, buscando humanamente a parte dele de homem. Porque quando Ele veio na terra, a palavra de Deus disse assim, que o verbo se fez homem. Ele se fez carne e veio aqui. Então, quando Ele fez carne, Ele passou a ter humanidade. Então, o Senhor Jesus, Ele buscava todos os dias santidade, mesmo Ele sendo santo. Porque Ele, na carne dele, Ele humanamente, Ele tinha de matar aquela carne. Porque Ele sabia que ia ser difícil. Mas Ele fez por quê que Ele foi buscando todos os dias essa santidade? Porque Ele sabia que era para o Pai dele. Ele sabia que era para Ele e por Ele. E eu e você, muitas das vezes, nós esquecemos disso. Nós cantamos aqui bonito, ai, tudo é para Ele. Eu vou me gastar, vou me derramar. Mas nós esquecemos. Nós, muitas das vezes, fazemos para nós. O orgulho que nós sentimos, esse ego, ele nos afasta da santidade. Ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta do que o Senhor tem para mim e para você. Porque eu venho aqui, eu estudo, eu leio, eu busco na palavra dele. Aí eu estou querendo fazer o melhor, mas muitas das vezes o meu melhor eu quero para mim. Mas não é para mim, é para Ele. Eu tenho de vir aqui e falar o que Ele quer que eu fale. Hoje eu vim conversando e uma amiga minha falou para mim, eu falei que ia pregar, ela falou assim. Aí eu até mostrei para ela, porque eu estava estudando no ônibus. Aí ela pegou e falou assim, Rô, muitas das vezes nós fazemos tudo isso e o Senhor muda tudo, né? Aí se eu contar para vocês que o que eu estou falando não é o que está escrito aqui, vocês acreditam em mim? Tudo que está saindo da minha boca, gente, eu não estudei. É o Espírito Santo de Deus que está tocando em mim. Ele está pedindo para mim e para você parar de ser orgulhoso. Aleluia, Senhor. Parar de achar que tudo é para nós. Parar de querer ser a última bolachinha do pacote. Parar de achar que as pessoas nos julgam. Parar de achar que eu sou melhor que os outros. Sou nada, eu sou pequenininha. Eu e você, nós não somos um grão de areia. E o Senhor quer que você e eu lembre que é Ele que faz, que é Ele que muda, que tudo é por Ele. Ele faz as coisas de uma maneira que é única. E Ele quer que eu e você entendamos que se não for por Ele, nada disso adianta. Eu falei agora, esse versículo eu vou falar. Desculpa, porque realmente não foi
o que eu escrevi. Desculpa o choro, as lágrimas. Acho que eu vou acabar pregando chorando todo o tempo. Porque acho que é para mim isso. Porque não foi isso que eu escrevi. Eu acho que eu estou me achando muito. Em algum lugar ou em alguma maneira. Porque realmente não foi isso que eu escrevi. Lá em põe para mim, 1 Coríntios 10, 31. Então, em alguma maneira, em algum lugar, eu devo estar me perdendo. E se o Senhor está me alertando, porque a gente sempre fala que a palavra vem primeiro para mim, ela me corta, como uma faca de 2 gumes, ela entra e ela sai. Então, se ele mudou isso, se ele está falando para mim falar desse jeito, é porque é para mim também. Não é só para a igreja, não é só para quem está aqui ou quem está lá do outro lado, é para mim. Então está escrito assim: portanto, quer comeis, quer bebeis, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É tudo para a glória dele. Tudo. Tudo que você fizer. Então, muitas das vezes, a gente maltrata alguém. A gente fala mal de alguém. A gente vira as costas para alguém. Você sabia que quando você faz isso, você está fazendo para Deus também? Porque está escrito, ó. Portanto, quer comeis, quer beber ou fazeis qualquer coisa, outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você acha que o Senhor se agrada quando você fala de alguém? Você acha que o Senhor se agrada quando você vira as costas para alguém? Não se agrada, então você não está fazendo para a honra e glória dele. Será que ele se agrada quando nós diminuímos alguém, ou quando nós somos uma coisa aqui dentro e lá fora somos outra? Será que ele se agrada? Será que é isso que ele quer de mim e de você? Buscar santidade. Tudo isso condiz com a santidade. Não adianta eu decorar uma Bíblia inteira, eu chegar aqui e falar bonito, eu cantar bonito, eu dançar bonito, e eu não fazer o que o Senhor quer. Eu não ser verdadeiramente a cristã, a serva que o Senhor está pedindo. Eu não andar conforme o pastor pregou. Olha, você primeiro, você recebe o Senhor, você confessa Ele como o Senhor único da tua vida. Só que você vai andando, e aqui você trupica. Nós fazemos isso. Aí a gente vai pedir perdão para o Senhor. Ele vai te perdoar. Todo o tempo Ele te perdoa. A palavra dele diz que Ele tem promessas para mim e para você. Mas você sabe que aquelas promessas que estão ali, é dele também, é por Ele também. Aquelas promessas que estão ali, Ele prometeu, foi Ele que prometeu, foi Ele que fez e Ele que vai cumprir. Então é dele. E se você não passar pela cruz com Ele, se você não fazer as coisas conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, você não vai achar a santidade. Se você não se posicionar perante ao Senhor e pedir perdão das coisas que nós fazemos, muitas das vezes é inconsciente, gente. Não é porque você quer. Sabe, nós fazemos as coisas, às vezes, por alguma coisa. Quer ver, eu vou te falar uma coisa boba, que esses dias a gente teve a gente está fazendo um curso para as mulheres. Aí a pastora perguntou o que nós gostamos de fazer de hobby. Aí, às vezes, nós lemos a Bíblia, tudo, mas às vezes eu gosto de série. E às vezes eu fico lá e faço uma maratona de série. Eu fico 3, 4 horas. Mas às vezes eu não fico 3, 4 horas lendo a Bíblia. É inconsciente, não é? Mas será que eu estou buscando a santidade? Não é inconsciente que nós fazemos essas coisas? Não é porque eu quero. Às vezes é inconsciente, é porque você quer desestressar, você quer... vou assistir um filme. E fica lá assistindo um filme, vai para o outro. E a gente não faz isso com a Bíblia. Há quem faça. Eu estou falando de mim, Rosália.
Há quem faça isso, fica 3, 4 horas. Eu leio, sim, eu leio todo dia, eu estudo, eu sou louvor, eu gosto, eu mostro para os outros, eu tento falar muito de Jesus, mas às vezes eu peco. Às vezes não é por Ele, não é para Ele, é para mim. Esse descansar é para mim. Me faz, me eleva em alguma coisa, edifica. Edificar não edifica, porque eu assisto filme de policial, tem um monte de coisa, então não me edifica, mas distrai. Mas às vezes eu poderia estar lendo a Bíblia, eu poderia estar fazendo alguma coisa mais útil, que fosse para Ele, que fosse que ia mostrar a presença do Senhor, que as pessoas que estivessem do meu lado vissem o Senhor. E olha, volto a falar, eu tento, a maior parte das vezes, fazer isso. É no mercado, é em casa, é no serviço, é na rua, com as pessoas que eu converso, eu tento normalmente falar do Senhor. Mas eu peco muito. Será que a gente está agindo dessa maneira? Será que a gente está fazendo do jeito que está ali? Será que a gente está se portando e lembrando que tudo é para Ele, que todas as coisas é para Ele? Será que nós lembramos disso? Será que eu e você, nós temos essa confiança e essa certeza? Lá em 1 Coríntios 12, 15, ela diz assim, que nós vamos nos desgastar para fazer as coisas para o Senhor. Que nós vamos nos gastar, mesmo que às vezes as pessoas nos odeiem. Será que eu e você, nós estamos agindo assim? Vão ter gente que vão nos odiar. Não vão gostar do que está ouvindo de mim. Essa semana, lá na agência, chegou uma mulher. E ela começou a falar, aí ela disse que ela mora na Grécia. Aí ela começou a falar que tinha estava indo um monte de crente para lá. Um monte de pastor que estava fazendo culto. Aí a Paula olhou para mim. Aí o Felipe olhou para mim, eu falei assim para ele, é proibido fazer culto? Aí eles, não, mas eu falei assim, olha, eu sou pastora, e eu não escondo isso de ninguém, mas ele está fazendo isso, eles estão indo para a Grécia para levar a palavra de Deus, a verdade que liberta. Aí ela começou a querer discutir, ela falou para mim que não acreditava que não existia a Bíblia. Eu falei, olha, eu não estou aqui para discutir a Bíblia, eu estou aqui para falar que Jesus é verdadeiro. Ele é o único que vai salvar. E se eu estivesse na Grécia, eu também iria falar. Aí, depois de muita conversa, eu peguei e dei meu número para ela. Falei para ela que se ela quisesse ouvir a palavra do Senhor, que ela me procurasse. E ela disse que não crê em Deus. Por N motivos dela, que ela teve alguns motivos, mas eu falei, mas eu tenho certeza que você ainda vai lembrar de mim. Uma hora você vai falar, esse Deus que aquela mulher me falou na agência é verdadeiro. Eu poderia perder meu emprego, porque eu não poderia ter feito aquilo. Mas foi tão automático, que se eu perdesse o emprego, eu ia sair dali feliz. Porque eu não vou negar minha fé. Sabe? Mesmo voltando a falar, que eu perco, às vezes, horas assistindo uma coisa que eu não devia. Ou brincando em casa com meus filhos e com meus netos, uma brincadeira que eu poderia estar lendo a palavra. Mas, voltando à santidade, o Senhor, Ele fala assim, que o primeiro ministério nosso, eu falei da família, o primeiro ministério meu e teu é a nossa casa. Muitas das vezes nós pecamos em casa, mas volta a falar, eu tento fazer ao máximo. Então, se às vezes você fica jogando um dominó, brincando de uno, fazendo alguma brincadeira com a tua família, com os teus netos, você está fazendo aquilo que o Senhor quer, você está tendo um tempo de qualidade com eles. E esse tempo que você tem com eles, você também pode ter falando da palavra com eles. Eu tento falar muito com a minha família, eles não são cristãos. Então, eu não debato, eu falo o que eu penso e do jeito que eu ajo. E eles sabem disso. E eles, às vezes, discordam, mas não querem até entrar em discussão, mas eu saio fora. Por quê? Porque a gente tem de fazer para ele. Eu falo para eles que eu não vou fazer
para mostrar que eu sou melhor, que eu sou boazinha, que eu sou santa, porque eu não sou ainda. Eu estou buscando essa perfeição. Eu tenho de buscar essa perfeição todos os dias. E você também tem de buscar. Você também tem de fazer dessa maneira. Porque você vai pecar. Você vai pecar em pensamento, você vai pecar em atos, em omissão. Você vai pecar. E a hora que você pecar, que você está andando, buscando a tua santidade, e você tropeçar, você lembra que o Senhor, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua. E Ele, quando Ele pagou esse preço, Ele deixou bem claro que Ele estava levando o meu pecado e o teu pecado na cruz. Ele estava deixando lá. E que eu e você, nós teríamos de andar conforme a vontade dele. Que ele sabia que eu e você iria pecar. Mas ele também sabia que eu e você, se nós buscarmos ele verdadeiramente, de todo o coração, a gente conseguiria passar por essa prova. Porque ele fala bem claro também, o Senhor Jesus, ele deixa claro. No mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci esse mundo. Da forma que ele venceu e da forma que ele fez, eu sei que eu e você também vamos vencer. A palavra de Deus também, ela diz que... Deixa eu ver se eu acho o versículo, gente. Fiquei tão nervosa agora, porque... Acho que eu já li tudo. Acho que eu já li todos. Acho que que tudo que a gente busca verdadeiramente é estar na presença de Deus, não é? Por isso que nós estamos aqui hoje. Então, se nós estamos aqui hoje, por que não fazer o melhor para Ele? Por que não se gastar de verdade para Ele? Entrar na sala do trono e falar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, usa-me da maneira que Tu queres. Senhor, faça a Tua vontade na minha vida, não a minha. Senhor, que eu possa dar o melhor de mim para você. Se você trabalha, dê o melhor. Faz o melhor no teu serviço. Mas é o melhor mesmo, porque você fazendo o melhor no teu serviço, você está fazendo para Deus. O pastor Hildo fala isso sempre, que ele, quando ele vai fazer as obras dele, ele faz perfeitamente, porque ele sabe que ali ele está fazendo para Deus, porque ele está glorificando o Senhor no serviço dele, não é? Então ele faz e as pessoas veem Jesus na vida dele, porque ele faz com primícia. Ele faz dando para o Senhor aquele serviço. Então, quando você faz isso, quando você trabalha, e você faz o teu serviço da melhor maneira possível, você está dando primícia para o Senhor, você está fazendo por Ele e para Ele. Porque todas as coisas é para Ele. Tudo é por Ele. E tudo é dEle. Nada é meu. Então, quando você faz isso, você faz para o Senhor. Quando você vai fazer uma... Quer ver? Eu vi uma pregação há muito tempo atrás, eu não vou lembrar direito. Foi na Dionísio. Não lembro se foi o pastor. Eu sei que foi um dos dois. Ou foi o pastor Mauro ou foi a pastora Juliana. Que estão com o pastor Oligário agora lá na Carolina. Na época eles eram da... Eles falaram assim, acho que foi o pastor Mauro. Ele falou assim, a gente trabalha... Acho que ele estava falando disso. Olha que eu fui me lembrar. Faz muitos anos. A gente trabalha e a gente... Tem um monte de caneta lá. Tem clips, tem elástico. Aí você pega e fala assim, eu vou pegar 3 elásticos, vou levar para minha casa porque eu estou precisando. Aí você leva. Aí outro dia você fala assim, tem um monte de caneta, vou levar essa caneta. Clips. Gente, isso é roubo. Quando ele falou, a igreja inteira... Porque às vezes as pessoas fazem isso. Tem um monte de caneta... Vou levar. É de brinde, mas não é brinde teu, então peça para o teu patrão, não leva sem ele saber. Tem elástico lá, você não pega e leve sem ele saber. Você não está fazendo para o Senhor, isso você não está fazendo certo. Você não está fazendo para Deus, você está dando um mau testemunho. Entende? A gente tem de fazer as coisas para Deus. Quando você pega algo, porque você não está... Você está subindo... Para você não está roubando. Para você não está roubando, você está só trazendo. Aí eu trouxe do escritório.
Mas você também não comunicou o teu patrão que você está levando. Então você está roubando. Quando ele falou isso, olha que faz muito tempo que ele falou isso. E agora veio na cabeça. Então, você não está fazendo para Deus. Você não está se mostrando cristão. Você não está fazendo o que o Senhor pede. Então, você não está agindo da maneira correta. Você está desviando da santidade. Então, você tem de pedir perdão. Fofoca, gente. Fofoca no meio do serviço, na escola, na igreja. Faz mal. Você sai da santidade. Então, existem tantas coisas que nós fazemos e que às vezes nós achamos que não é, que não faz mal, mas faz. Nós se afastamos do Senhor, porque não é para Ele, não é por Ele. E não é dele essas coisas. Então, quando nós fazemos esse tipo de coisa, eu falo nós porque eu me incluo nisso, quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós não estamos nos desgastando para o Senhor. Aí a gente vem aqui e canta. A gente vem aqui e se faz, sabe? E o Senhor fica triste. A tua santidade está ficando parada. Mas não se preocupa, porque Ele levou na cruz do Calvário. Não se preocupa, porque Ele é um Deus perdoador. A palavra dele diz para mim e para você que pecado confessado é pecado perdoado. A palavra dele diz para mim e para você que tudo você pode, mas nem tudo te é lícito. Mas quando você lembra o que você fez e se afastou do Senhor e corre lá na cruz, pede perdão, igual ele falou para a mulher, vai e não peque mais. Ele fala para mim e para você, vai e não peques mais. Vá e fale da minha palavra. Fale do meu amor. Faça para mim. Não se afaste de mim. Porque Ele se entristece todas as vezes que nós fazemos essas coisas. Todas as vezes que nós fazemos essas coisas, nós deixamos o Senhor Jesus triste. Nós deixamos o Pai triste. Nós esquecemos do amor que Ele teve por mim e por você. Nós esquecemos que a santidade é um caminhar com Ele, é um estilo de vida. O estilo de vida a gente tem andando. A santidade é buscar Ele verdadeiramente de todo o coração. É falar para Ele, olha, Senhor, eu sei que eu errei aqui. Eu sei que eu não fiz isso. Hoje, antes de eu... acho que a pregação é para mim. Hoje, antes de eu vir, eu falei assim, Senhor, será que eu estou agindo certo com o Senhor? Será que eu estou me portando da maneira que o Senhor quer? Será que eu tenho condições? Será que eu tenho dignidade de estar naquele altar? Eu não sei por que eu perguntei, hoje foi um dia assim que eu me questionei muito antes de vir para cá. E eu não, se eu falar para vocês assim, eu fiz algum pecado grande, eu estou com... Não, eu não lembro. Eu acho que são pequenas coisinhas, sabe, pequena coisinha? Ficar com raiva de uma pessoa por uma bobeira. Ficar triste com outra por causa disso. Achar que você não é merecedora por causa daquilo. Sabe esse tipo de coisa? Isso não é do Senhor. Essa dúvida, esse achar que você não está fazendo a coisa certa, não vem de Deus. É o diabo que acusa. Aí, agora, quando ele mudou tudo que eu tinha de falar, ele falou para mim agora, Rosália, presta atenção, você é digna. Você tem o direito de estar nesse altar. Porque não é por você. Não é você que está falando contra a xererê. Não é você. Não é você que está sendo usada. É o meu Espírito Santo que move em você. Ele falou para mim, eu te amo do jeito que você é. Eu te amo com todos os teus efeitos. E é para mim e para você isso. A gente está buscando a santidade, sim. A gente está buscando todos os dias a presença de Deus. Nós vamos continuar buscando, mas lembra que tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é dele, nada é meu. Gente, eu quero que vocês entendam que o Senhor, Ele pagou um alto preço por mim, por você.
que tudo aquilo que Ele tem para mim e para você é o bom, o perfeito e agradável. Quando eu tinha deixado aquela parte das promessas, eu até escrevi aqui. Até as promessas que estão na Bíblia ao nosso respeito, só nos foi dada, ou só nos é dada através de Cristo Jesus. Então, eu quero que vocês entendam que ser santo é uma busca todos os dias. Eu quero que vocês deixem o Espírito Santo usar vocês da maneira que Ele quiser. Porque só assim nós vamos buscar e encontrar a santidade. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que as palmas possam louvar a Ele.